Vale, sou médico, atuo aqui no estado do Rio Grande do Norte. Estou aqui para conversar com vocês sobre o uso de exames aplicados na urgência e emergência. Convite da Universidade Federal de Jataí, fico muito honrado. Obrigado novamente pelo convite. E nos próximos minutos eu vou conversar com vocês sobre o uso do ultrassom beira-leito no pronto-socorro. Não é, obviamente, um exame laboratorial, né, um exame de imagem, mas extremamente útil no manejo dos pacientes graves que chegam nos pronto-socorros. Como eu já falei, sou médico, sou nefrologista e intensivista. Atualmente sou diarista da UTI do pronto-socorro do Hospital Rio Grande, aqui em Natal, e sou o responsável pela COREM, Comissão de Residência Médica do nosso hospital, né? Onde esse ano vamos começar a residência de emergência, de medicina de emergência e de terapia intensiva. Preciso dizer que tem alguns conflitos de interesse, né? Eu regularmente promovo cursos de ultrassom point of care aqui na minha cidade, então todas as informações que eu passarem, por favor, avaliem sobre esse aspecto. Os objetivos dessa apresentação são explicar um pouquinho para vocês os princípios do ultrassom à beira-leito no pronto-socorro, claro que ele pode ser usado em vários outros locais do hospital, e, em segundo momento, demonstrar as aplicações no manejo dos pacientes graves. São várias as aplicações, mas vamos deter as principais delas, que são os protocolos Blue, Rush, o IFES e o uso de ultrassom para guiar o acesso venoso central. O ultrassom point of care, ou ultrassom beira-leito, ele parte de alguns princípios, né? O princípio, talvez, principal é que ele é realizado à beira-leito, né? O fato de ser realizado à beira-leito, ele reduz o deslocamento do paciente, por si só uma vantagem, principalmente quando nós estamos falando de pacientes graves. Quem já trabalhou com pacientes graves sabe que o deslocamento, seja para intra ou intra-hospitalar, geralmente agrava a condição clínica do paciente. O ultrassom também à beira-leito é feito pelo médico que está atendendo o paciente, o que reduz bastante o tempo diagnóstico. Ele aumenta bastante a acurácia diagnóstica, reduzindo o número de exames necessários para um determinado diagnóstico. Ele serve de forma dicotômica para comprovar ou descartar uma hipótese diagnóstica, que isso reduz custos. E ele serve também, ele é muito importante para guiar procedimentos, aumentando nossa segurança na realização de procedimentos. Vou falar sobre alguns deles. E uma coisa muito interessante, você desprende mais tempo ao lado do paciente e seus familiares, o que acaba levando a um aumento da ligação médico-paciente, médico-familiar, né? O conceito de point of care não é exatamente novo, nós temos vários tipos de exames que são feitos à beira-leito, né? O eletrocardiograma, hemoglicoteste, gasometrias, kits de troponina. Então, a ideia sempre é diminuir o tempo entre a realização do exame, o resultado do exame e a ação oriunda desse resultado de exame. O ultrassom POCUS, ou point of care, ou beira-leito, todos são sinônimos, ele se diferencia um pouco da ultrassonografia tradicional. Alguns pontos, vale a pena a gente chamar a atenção, é que o ultrassom point of care geralmente é feito pelo próprio médico que está atendendo o paciente, à beira-leito, diferente do ultrassom tradicional, onde o paciente precisa ser transportado para um setor de radiologia e ele é feito, executado e laudado pelo radiologista. Quem faz o exame geralmente age de forma imediata e ajusta o tratamento de acordo com o resultado do exame, né? Já no ultrassom tradicional, você solicita o exame, aguarda a realização, aguarda o laudo e só aí você toma as condutas. Geralmente, o intervalo de ação no point of care é em torno de segundos a minutos. No ultrassom tradicional pode levar horas ou até dias, dependendo da disponibilidade que você tem de radiologista. O ultrassom point of care, ele responde a uma questão clínica específica, como, por exemplo, se o paciente tem pneumonia ou não. Já o ultrassom tradicional, ele faz uma avaliação mais ampla e dá mais informações. E, geralmente, ele tá ligado a uma avaliação de uma área específica, como, por exemplo, a gente solicita ultrassom de abdômen total, ultrassom de abdômen superior, ou ultrassom de rins e vias urinárias, não necessariamente para responder uma pergunta clínica específica. É tão importante essa junção do exame físico com a realização do ultrassom que há dúvidas diagnósticas, se ele faz parte do exame físico ou se ele é um estudo semidiagnóstico, né? O ultrassom point of care. Muitos falam que ele é o quinto pilar do exame físico.
enquanto o ultrassom tradicional é feito longe do local inicial do paciente e trata-se de um exame formal, com laudo, cobranças típicas desse ultrassom. As imagens, então, são interpretadas no contexto clínico do paciente, ou seja, um paciente chega para você com dispneia, o seu objetivo é descobrir a causa da dispneia e não avaliar uma região anatômica, né? Então, para descobrir qual é a causa da dispneia, muitas vezes você precisa estar avaliando pulmão, coração, membros inferiores, caso o paciente tenha uma embolia pulmonar. Já o radiologista, ele vai interpretar o exame, o achado dele, baseado nas informações que são passadas ou solicitadas no pedido, né? E geralmente são incompletas. Muitas vezes as informações vêm dor, né? Dor abdominal. Então, não tem uma história clínica mais detalhada para o radiologista. Dessa forma, o ultrassom point of care está muito mais arraigado no contexto clínico do paciente do que no exame à distância. Principais usos do ultrassom à beira-leito, e de forma alguma são limitados a essa lista é crescente, todo dia tem alguma nova utilidade do ultrassom à beira-leito, eu listei vários aqui, nós vamos falar com um pouquinho mais de profundidade do choque e hipotensão, no contexto do trauma, no contexto da dispneia e no contexto de procedimentos invasivos, principalmente para o acesso venoso central. Tá? Mas são várias outras as aplicações do ultrassom point of care. Na história da medicina, quem começou a usar ultrassom, existe uma pequena rixa aí entre a cardiologia e a obstetrícia, porque eles começaram juntos, mas foram as primeiras especialidades que colocaram o ultrassom para o auxílio diagnóstico, né? Posteriormente, foi desenvolvido um ramo da radiologia, que foi a ultrassonografia, né? E com o passar do tempo, o ultrassom ele vem sendo usado cada vez mais por várias equipes e várias especialidades, chegando ao ponto de entrar agora para o ensino médico, né, o ensino acadêmico, e não só o ensino médico, sim, e também de outras profissões, como, por exemplo, fisioterapia, enfermagem e até leigos, né? Isso se deveu à melhora da imagem, à portabilidade dos aparelhos, que inicialmente eram aparelhos enormes, que a gente conseguia pouco movê-los. Então, o paciente que tinha que ir em direção ao aparelho, hoje em dia nós temos aparelhos ultra portáteis, né? Esse lá do topo aí da escada é o Butterfly, mas tem vários outros muito bons, ultra portáteis, e podem ser usados hoje em dia até por leigos, né? Com teleorientação. Então, o custo também diminuiu bastante, os ultrassons iniciais custavam perto de R$100.000, hoje a gente consegue comprar ultrassons importados próximo a R$20.000, então você tem o custo menor, uma portabilidade melhor e uma interatividade e uso de inteligência artificial facilitando muito o uso do ultrassom em vários contextos. O ultrassom, por ser um aparelho portátil e utilizar bateria, ele pode estar em locais adversos, locais pobres, locais longe, locais onde você não tenha muito acesso, né? Então, o ultrassom pode ser utilizado como auxílio diagnóstico tanto no interior da África, como em estações espaciais, em helicópteros, ambulâncias do SAMU, em vários locais inóspitos, nos círculos polares, quando você está nas estações polares. Então, ele é muito barato e pode ser usado em locais inóspitos. Isso aí é uma coisa muito legal, porque pode ser usado em medicina comunitária, por exemplo, quando você vai na casa dos pacientes fazendo exames. Isso é uma coisa que abriu muito o leque de possibilidade do ultrassom à beira-leito. Também no ensino médico, né, já em 2014, o pessoal lá de Boston já usava o ultrassom point of care para ensino de anatomia. Nós usamos desde 2018 na nossa liga de ginecologia e obstetrícia aqui do Rio Grande do Norte, ensinando os alunos a usarem o ultrassom para melhorar o seu diagnóstico. E desde a era pré-pandemia, como vocês podem ver pelas fotos aí, né, alguns não sei nem se ainda lembram, na era que a gente não usava máscara, nós vemos promovendo vários cursos de ultrassom point of care para várias especialidades médicas, né? Desde o médico emergencista até ginecologista, cardiologista, nefrologista, pneumologista. Tivemos o prazer de já ter vários alunos aqui nos nossos cursos. E por que a gente usa ultrassom point of care? Por que a gente acredita tanto no ultrassom point of care? Estudos bem antigos já de 2005, ou seja, estamos aí com mais de quase 20 anos esses estudos,
mostraram que quando você treina estudantes de medicina, com o uso do ultrassom point of care, e coloca eles frente a frente com médicos formados, isso tudo foi publicado no American Journal of Cardiology, para avaliar qual é o impacto, qual é a acurácia do diagnóstico dos estudantes comparados aos médicos cardiologistas munidos de estetoscópio, foi visto que, frequentemente e de forma repetitiva, a acurácia diagnóstica sobe quando você usa o ultrassom point of care, né? Nesse gráfico aqui da acurácia diagnóstica, nós podemos ver várias avaliações feitas, como contratilidade do ventrículo esquerdo, contratilidade do ventrículo direito, hipertensão pulmonar, tamanho de átrio direito, tamanho de átrio esquerdo. E os estudantes de medicina do primeiro ano, após um curso de ultrassom point of care, tiveram uma acurácia melhor, muitas vezes com P significativo, do que médicos cardiologistas formados, já certificados, usando o estetoscópio. Então, o ultrassom point of care ele muda a sua acurácia diagnóstica para um patamar muito superior. E alguns acham que, então, é a evolução médica, né? A evolução do exame médico é você passar, depois do estetoscópio, depois da ausculta, passar para a insonação. Seria, então, o quinto pilar do exame médico. A gente tem sempre que lembrar que o ultrassom é um teste diagnóstico. Dessa forma, o que a gente mais avalia nele é em relação às patologias, com a sensibilidade e especificidade. Da sensibilidade e especificidade, a gente sai uma equação chamada razão de verossimilhança, ou likelihood ratio, que pode ser tanto positivo como negativo. O LR, como eu vou chamar a partir de agora, positivo, ele serve para reforçar sua hipótese diagnóstica. Então, um LR positivo reforça a hipótese diagnóstica. Um LR negativo, ele serve para afastar a sua hipótese diagnóstica, certo? Então, quanto mais sensível o teste, quanto mais sensível, mais potente ele vai ser para afastar a hipótese diagnóstica. E quanto mais específico, mais potente ele será para reforçar a sua hipótese diagnóstica. Números mágicos são 0,1 para o LR negativo e 10 para o LR positivo. Então, exames que têm um LR positivo acima de 10, eles são muito úteis para reforçar a hipótese diagnóstica. Exames que têm um LR negativo menor do que 1,1 são muito úteis para afastar a hipótese diagnóstica. E vamos ver, então, como o ultrassom à beira-leito se comporta com várias hipóteses diagnósticas, né? Recentemente, agora em 2022, foi publicado esse livro, The POCUS Manifesto. Ele está disponível na Amazon, no formato Kindle, um preço bem acessível, onde ele avalia qual é a sensibilidade do ultrassom para vários diagnósticos cardiológicos. Vale muito a pena ler esse livro, quem tiver interesse em cardiologia e ultrassom point of care. Esse livro está show, recomendo bastante. Bem barato no Amazon, no Kindle. Então, vamos olhar aqui algumas sensibilidades e especificidades do ultrassom e os seus respectivos LR positivo e negativo para algumas hipóteses diagnósticas. Por exemplo, aqui para pulmão, avaliação de derrame pleural, de edema pulmonar e pneumonia. Do lado esquerdo, vocês conseguem ver a avaliação física, o exame físico, e do lado direito, a sensibilidade e especificidade do ultrassom, né? Vocês conseguem ver aqui que, repetidamente, o exame físico sozinho, ele não consegue ter LRs positivos acima de 10, nem LR negativo menor do que 0,1, mostrando que, apesar de ser extremamente importante o exame físico, sozinho, ele não é o suficiente para lhe afastar ou reforçar a hipótese diagnóstica com muita acurácia. Enquanto nós podemos ver aqui, por exemplo, à direita, para avaliação de derrame pleural, o LR positivo na primeira linha do ultrassom é de 23, ou seja, bem acima de 10, e o LR negativo bem menor que 0,1. Para avaliação de edema pulmonar, nós temos um LR positivo aí de 10,4 e o negativo 0,06. Assim como para consolidação pulmonar ou pneumonia. Ou seja, nessas três avaliações, para derrame pleural, congestão pulmonar e pneumonia, o ultrassom ele é muito mais sensível e é muito mais específico que o exame físico. Na parte abdominal, não é diferente, para avaliação de hepatomegalia, esplenomegalia, volume, resíduo vesical e presença ou não de ascite, também o ultrassom, como vocês podem ver aí à direita, continua tendo LRs
muito altos ou LRs muito baixos, né? Por exemplo, para hepatomegalia, ele não é tão bom para reforçar a sua hipótese, nem para afastar. Ultrassom e exame físico, eles não são bons para hepatomegalia, apesar de que eles são bem superiores ao exame físico, né? Os ultrassom. Já para esplenomegalia, ele consegue afastar muito bem, o LR negativo é 0, e para avaliação de volume urinário e presença de ascite. Muito bom exame para essas situações. Voltando um pouquinho para o tórax, né, em relação ao pneumotórax, sim, o ultrassom é extremamente sensível, extremamente específico para o diagnóstico de pneumotórax, muito mais sensível, muito mais específico do que a radiografia de tórax, por exemplo, né, onde nós podemos ver aí um LR positivo e acima de 50 e um LR negativo menor que 0,1 nessa última e penúltima linha. Né. Isso é uma publicação do CHEST, uma revisão de 2012. Para pneumonia, reforçando o que eu falei no slide anterior, um LR positivo acima de 10, um LR negativo menor que 0,1, mostrando que também para pneumonias em adultos, o ultrassom é muito sensível e muito específico. De novo, muito acima da radiografia de tórax e do exame físico feito apenas. Exame físico e radiografia de tórax, quando você compara, associa isso ultrassom, você aumenta muito a sua possibilidade diagnóstica, com certeza, a sua acurácia diagnóstica. E muitas vezes o pessoal pergunta nos inícios, nos cursos, o pessoal sempre pergunta, mas o que é melhor, ultrassom ou radiografia de tórax? Muito acima é o ultrassom. Assim, o ultrassom tem muito mais sensibilidade, muito mais especificidade que a radiografia de tórax em qualquer contexto, seja de pneumonia, seja de pneumotórax, congestão, seja de derrame pleural, consolidações. Então, a gente nunca compara o ultrassom, a nossa dúvida nunca é se a gente vai fazer ultrassom ou uma radiografia de tórax, é sim se a gente vai fazer um ultrassom ou uma tomografia. Obviamente, eu sei que tem vários serviços que não dispõem de tomografia, de tomógrafo, né, no Brasil, óbvio, e também tem o desconforto da tomografia que você precisa transportar o paciente. No contexto do paciente grave, esse transporte não é uma coisa boa. Imagina nossa época de Covid, pacientes em ventilação mecânica, onde você tem dúvida se o paciente está com uma pneumonia secundária, se está com pneumotórax, se está com derrame pleural. Então, fazer ultrassom à beira-leito foi, para nós, uma ferramenta muito importante. Nos ajudou muito no manejo desses pacientes graves na era Covid, onde levar pacientes com PIP alta, FO2 alta, usando noradrenalina, drogas vasoativas em doses elevadas, era um risco para o paciente, né? Além, obviamente, de expor o paciente a contraste, quando você precisa de um exame contrastado, ou expor o paciente a radiações ionizantes, né? Coisa que não vale muito a pena. Se a gente puder levar o exame para o paciente, isso é muito melhor. Claro que o ultrassom tem suas limitações, como todos os exames, então pacientes muito obesos, pacientes muito edemaciados, pacientes com grande massa muscular, isso atrapalha muito o ultrassom em qualquer contexto, seja torácico, cardiológico, pulmonar, do FAST ou de membros, certo? Então, existem também as limitações físicas, existem, obviamente, as limitações intelectuais, né? Alguém que não saiba manejar o aparelho de ultrassom, nunca tenha feito curso, nunca tenha estudado os ultrassom point of care, de pouco útil ele será para esse paciente, para esse médico, né? Então, a gente precisa, obviamente, aprender, entender o método, praticar e aí sim colocar ele ao nosso dispor para melhorar nossa acurácia diagnóstica. Existe uma série de frases dizendo que o ultrassom sempre é utilizador dependente. Isso tem mudado. Mais recentemente, nós temos visto várias publicações mostrando o uso da inteligência artificial no manejo do ultrassom, no contexto do ultrassom point of care, à beira-leito, onde você vai desde marcações anatômicas automáticas, onde a inteligência artificial diz qual o órgão, qual a estrutura que você está vendo, como avaliações de funções, como, por exemplo, de função ventricular, de presença ou não de congestão pulmonar, como o tamanho do volume urinário, de volume da bexiga, se o paciente está fazendo bexigoma ou não. Tudo isso já tem softwares gratuitos que estão nos aparelhos ultra portáteis que já dão esses diagnósticos para a gente. Você só tem que colocar o transdutor no local específico, orientado pelo software também, né? E você já tem esses diagnósticos. Então, para congestão pulmonar, volume vesical, fração de ejeção de ventrículo esquerdo, tudo isso aí já é feito com o auxílio da inteligência artificial.
Ok, e como é que funciona na prática, né? Na prática, o contexto que a gente mais usa o ultrassom point of care são para pacientes com dispneia, pacientes com hipotensão ou choque, pacientes com trauma, associados ou não à hipotensão, e no contexto terapêutico, de procedimento terapêutico, acho que o acesso venoso central é o que tem mais, como é que eu vou dizer, tem mais sustentação em medicina baseada em evidências, que você deveria sempre usar o ultrassom point of care quando for fazer um acesso venoso central. Vou mostrar os motivos um pouquinho mais à frente. No contexto do paciente com dispneia, o protocolo, que é o primeiro protocolo que eu vou falar, chama protocolo Blue. Ele foi publicado em 2008 no CHEST, por um grupo da França, onde eles avaliaram pacientes com dispneia, fizeram esse fluxograma diagnóstico e viram e compararam o diagnóstico feito com ultrassom com o diagnóstico final, no final da internação do paciente. Eles conseguiram ver que, avaliando essas situações, seguindo esse fluxo diagnóstico, eles conseguiam um diagnóstico com imagem com acurácia superior a 90%. Para ser exato, 90,5% de acurácia. Né? Que isso é, de longe, muito maior do que o exame físico e a radiografia de tórax. Eu vou mostrar para vocês o que eles usaram, né? Usaram basicamente a presença ou não de deslizamento pleural para tentar excluir o pneumotórax, e avaliaram se o paciente tinha linhas A, linhas B, se tinha consolidação pulmonar ou se tinha derrame pleural. Né? Com isso, a gente consegue uma acurácia diagnóstica bem alta para pacientes com dispneia. A técnica do ultrassom torácico é extremamente simples, eu diria que talvez o ultrassom de entrada. Se você tiver que aprender alguma coisa com ultrassom, aprenda ultrassom torácico. Ele é extremamente simples de ser feito e a curva de aprendizado é rapidíssima. É muito fácil, anatomicamente falando, e as avaliações são muito fáceis também, são dicotômicas. Ou está presente o que você está procurando ou não está presente. Você não precisa medir, não precisa quantificar. A resposta sempre vai ser sim ou não. Para fazer o ultrassom torácico, nós podemos usar 2 transdutores. Os transdutores largamente são acessíveis. Todo o aparelho de ultrassom que você tiver, ele vai ter ou um transdutor linear ou um transdutor convexo. Qualquer um dos dois pode ser usado e são muito baratos, então todos os aparelhos de ultrassom já vêm com esses 2 transdutores para fazer ultrassom pulmonar. Alguns aparelhos não vêm com SET, o pré-SET, ou seja, a especificação de ultrassom pulmonar, principalmente os aparelhos mais antigos. Mas você pode usar a mesma especificação de ultrassom abdominal para esse ultrassom pulmonar, certo? E as regiões que a gente avalia, a região anterior, a gente divide a região anterior em 2 quadrantes, supramamilar e inframamilar, e a região lateral do tórax, que fica entre a linha hemiaxilar anterior e a hemiaxilar posterior, quando ficar mais perto da axila, é a região superior, quando ficar mais perto do baço ou do fígado, é a região inferior. A região anterior, a gente avalia mais presença de pneumotórax e pneumonias virais. E na região lateral e posterior, que nós vamos ver mais é derrame pleural, a presença ou não de derrame pleural e a presença ou não de consolidações pulmonares. A congestão pulmonar pode estar em qualquer uma das duas, tanto na região anterior como na região lateral e inferior. E, no caso específico do COVID, é muito importante avaliar a região posterior do tórax, nas costas do paciente, onde a gente repetidamente a gente viu que a pneumonia viral pelo COVID, ela primeiro aparecia na região posterior do tórax e depois se espalhava de acordo com a gravidade para a região lateral e região anterior. Tá? Aqui uma outra foto mostrando aí as regiões, a região anterior acima do mamilo, abaixo do mamilo, a região lateral 3 e 4, e ainda tem a região posterior 5 e 6, que seria nas costas do paciente. A forma de avaliar, com o transdutor linear, você avalia a região anterior do tórax, mas pode ser também com convexo, não tem nenhum problema, pode ser qualquer um dos dois. E com o transdutor convexo ou o transdutor cardíaco, você avalia a região posterior e lateral do tórax, certo? Nessa situação da região lateral, inferior e posterior, é melhor usar o transdutor convexo ou o transdutor cardíaco, certo? Esses dois são bem melhores do que o linear. O linear ele não tem profundidade suficiente para avaliar essas regiões, a não ser, obviamente, em crianças muito pequenas que
Aí fica bem fácil avaliar com um transdutor linear. E esses são os achados, né? Que a gente procura em todo paciente no ultrassom pulmonar. Nessa seta verde, vocês conseguem ver uma linha branca que ela desliza para um lado e para o outro. Isso aí se chama deslizamento pleural. É importantíssimo você encontrar isso no paciente, porque isso exclui o pneumotórax, quando você tem dúvidas sobre a presença ou não de pneumotórax nesse paciente. Observe, compare com a imagem da direita, onde tem essa seta vermelha, que você vê essa mesma linha, só que com o movimento respiratório, ela não se mexe, ela não muda, né? Mostrando a ausência de deslizamento pleural, que pode significar a presença de pneumotórax. Então, vamos lá. O deslizamento pleural, ele exclui o pneumotórax. Ótimo. Então, lembre-se lá, LR negativo muito baixo. Se você se você tem dúvida se o paciente tem pneumotórax e coloca o seu transdutor de ultrassom para avaliar esse pneumotórax e encontra o deslizamento pleural, você pode excluir o pneumotórax, certo? Se você coloca o seu transdutor e não encontra deslizamento pleural, você pode haver o pneumotórax. Só que existem outras situações onde você pode não ter o deslizamento pleural e não ser pneumotórax. Por exemplo, uma situação de pleurodese, uma situação de apneia, uma situação onde o paciente foi feita uma intubação seletiva no paciente. Então, você vai ter o paciente que não tem pneumotórax, mas também não tem deslizamento pleural. Em relação à congestão pulmonar, né, vocês podem ver do lado esquerdo são as linhas normais, que nós chamamos de linha A. Essa primeira linha aqui de cima é a linha pleural. A segunda e a terceira são linhas, são artefatos. Esses aqui não existem, são artefatos de reverberação da linha pleural, mas esses artefatos só ocorrem quando o pulmão está cheio de ar, ou seja, quando tem um pulmão normal. A direita, aqui a esquerda e a direita nessa estrelinha, você vê a costela, a córtex do óssea, com sombra acústica bilateral, tanto a esquerda como a direita, né? Agora vejam aqui essa visão do lado direito, onde essas linhas As desaparecem e o que você vê é uma linha horizontal, essas várias linhas horizontais que recebem o nome de linhas B. A presença de linhas B bilaterais no tórax, elas falam muito a favor de congestão pulmonar. A presença de linha B unilateral fará mais a favor de um processo inflamatório específico dessa região, como, por exemplo, uma pneumonia, por exemplo, uma broncoaspiração ou uma SRAG, né? Uma SARA. Você pode ver linha B intercalada com linha A. No contexto do COVID, a linha B ela é muito comum na pneumonia viral e você não consegue ver a distinção entre uma linha B e outra. Você vê todas as linhas B elas ficam condensadas, dando a aparência que a gente chama de facho de luz, facho luminoso. Então, a diferença entre a linha A, que é horizontal, uma linha normal, é o que a gente espera ver sempre, ou seja, deslizamento pleural e várias linhas A. A presença de linha B sempre é patológica, tá certo? Sempre é patológica. Com exceção de pacientes muito idosos, na região inferior do tórax, eles já podem ter linha B e não ser patológica, tá? Mas um paciente jovem, a presença de linha B sempre tem alguma patologia associada. Outra coisa muito fácil de ver quando presente é a consolidação pulmonar, ou a nossa velha pneumonia, né? Quando você vê um ultrassom e não consegue ver nem linha A, nem linha B, e acha que está vendo dois fígados ou dois baços, um acima do diafragma e outro abaixo, é sinal que você está vendo uma consolidação pulmonar. Consolidação pulmonar, com essas partezinhas brancas aqui dentro, falam muito mais a favor de pneumonia. Elas, geralmente, você vê aqui o fígado, aqui o diafragma, acima do diafragma, consolidação, com regiões brancas dentro, que é o broncograma aéreo, e em volta dela um pequeno derrame pleural, ou seja, aquele derrame parapneumônico, certo? Essa imagem aqui de consolidação é de uma pneumonia em base direita. Aqui um derrame pleural, sem consolidação, você não consegue nem ver o pulmão, aí você não vê nem linha A, nem linha B, nem a linha C da consolidação pulmonar. Okay? Só vê o fígado e o diafragma. Algumas consolidações pulmonares, algumas situações aqui de pneumonia, aqui à esquerda com broncograma aéreo, à direita uma pneumonia inicial,
o que a gente consegue ver é que a linha pleural desaparece, começa a ter consolidações pequenas ainda, então uma pneumonia que pode ser viral ou uma pneumonia inicial, e a presença de linha Bs confluentes, que são faixo luminoso, né? Isso aqui é um caso de COVID. Aqui abaixo a gente consegue ver uma outra consolidação, então um fígado aqui, outro fígado em cima, não é fígado, é um pulmão sem ar, sem aeração, um pulmão consolidado e com derrame em volta dele, um derrame parapneumônico, ok? Em relação ao derrame pleural, o ultrassom é extremamente sensível, extremamente específico, então uma acurácia enorme para o diagnóstico de derrame pleural. Ter cuidado que a gente consegue diagnosticar muito fácil derrame pleural e às vezes eles não tem nenhum significado clínico. Tem um derrame pleural pequeno e não vai mudar a sua conduta, seu tratamento para o paciente. Tá? Sempre para começar a avaliar o derrame pleural, a gente deve começar avaliando o abdômen, né, avaliando o rim, o fígado do lado direito, o rim e o baço do lado esquerdo, e aí você ir deslizando o seu transdutor em direção cefálica para você achar o recesso costofrênico. E achando esse recesso costofrênico, lá, se tiver presente, vai ter o derrame pleural, que nada mais é do que encontrar uma área totalmente preta, sem linha A, sem linha B, sem consolidação pleural, pulmonar, tá? Apenas líquido, que geralmente é preto, escuro. Aqui a gente consegue ver um derrame pleural grande e um pulmão nesse aí não está consolidado, ele está atelectasiado, né? A gente consegue ver só uma faixa aí do pulmão, ele balançando dentro do líquido do derrame pleural. Esse aí é um derrame pleural moderado, tá? Que depende do contexto clínico, ele pode necessitar ou não de ser drenado ou ser feita uma toraxentese ou uma drenagem torácica. Mais exemplos de derrame pleural. Aqui a gente consegue ver o fígado, o diafragma já fica bem mais visível na presença de derrame pleural. E aqui a gente consegue ver o sinal da espinha. Isso aqui é a coluna vertebral, que nós não deveríamos ver acima do diafragma, porque o ar no pulmão ia atrapalhar essa visão. Como não tem ar, o pulmão está consolidado e tem derrame pleural, a gente consegue ver a espinha, a coluna vertebral se continuando. Do mesmo modo, aqui embaixo, fígado, a gente consegue ver durante a respiração um pouquinho de pulmão aparecendo aqui, né? A gente chama imagem do jellyfish. Você vê um pouquinho de pulmão dentro de um grande derrame pleural. Esse paciente, provavelmente, e sempre a depender do contexto clínico, vai precisar de uma toraxentese ou de uma drenagem torácica. Então, muito simples ver o derrame pleural. Passando agora dos pacientes que estavam com dispneia para os pacientes que têm hipotensão, a gente tem um protocolo chamado protocolo RUSH, que é um protocolo bem amplo, onde você vai avaliar várias regiões do tórax e abdômen para tentar descobrir com grande assertividade qual é o local dessa hipotensão, qual é a causa dessa hipotensão. Nós devemos avaliar o coração, a veia cava inferior, os vários recessos abdominais, o tórax, para procurar a presença de hemo ou pneumotórax, no contexto do paciente de trauma, e a aorta e a veia cava inferior e também as veias femorais, para avaliar a presença de aneurisma de aorta ou embolia pulmonar. Então, pessoal, o exame de RUSH ele pode ser dividido então em 3 partes, né? Primeira parte é a parte cardíaca, a segunda parte vai ser um exame IFEST ampliado, né? Onde nós vamos ver a presença de líquido intracavitários, e a terceira e última parte é a avaliação de aorta e veias femorais, da aorta tóraco-abdominal e das veias femorais hipoplíteas. Primeira parte é a parte cardíaca. Nós vamos usar 4 janelas bem básicas de avaliação cardíaca. Então, nós usamos um probe ou um transdutor cardíaco, ou um transdutor de fase, que a gente chama. E nós vamos avaliar, primeiro, a janela paraesternal longa, que são essas duas que nós podemos ver aqui na frente, tá? Paraesternal longa, essa aqui é uma visão cardíaca normal, na paraesternal longa, no coração normal. E aqui à direita nós temos um coração com hipocontratilidade. Observem a amplitude de abertura das válvulas mitrais, são bem menores. Então, num contexto de hipotensão ou choque, esse paciente provavelmente teria um choque de origem cardiogênica. Uma visão bem rápida, qualitativa da função cardíaca. Logo abaixo nós temos
a rotação de 90 graus desse probe vai dar uma visão que a gente chama de paraesternal curta, onde você vai ver esse coração cortado na transversal. O ventrículo esquerdo, mostrando sua contratilidade, aqui também um ventrículo esquerdo com a contração normal, e em forma de semilua no ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, também de tamanhos normais. Aqui à direita nós conseguimos ver a parasternal curta, mostrando um VE, o ventrículo esquerdo hipocontrátil, aqui seria a abertura da válvula mitral, e um ventrículo direito bem dilatado. As outras duas visões que nós temos cardíacas são a subcostal ou subxifoide. O nome de subcostal é mais apropriado, pois não necessariamente ela está embaixo do apêndice xifoide. Ela pode estar em qualquer lugar do grelho costal, essa localização. E aqui nós podemos usar o fígado como a janela e vemos inicialmente o átrio direito, logo aqui o ventrículo direito, mais abaixo o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Uma visão muito boa, e essa é a visão que é usada no FAST, ou no IFAST também, para avaliar a presença de derrame pericárdico e de tamponamento cardíaco. Aqui à direita vocês podem ver que há a presença de derrame dentro do saco pericárdico e que o ventrículo direito ele já não abre, ele fica meio bambo, ele tem dificuldade de abertura diastólica do VD. E isso significa um tamponamento cardíaco. Nessa mesma janela, nós podemos fazer uma rotação também de 90 graus e avaliar a veia cava inferior. Aqui nós temos duas situações, um paciente com a veia cava inferior muito colabada, provavelmente uma situação de hipovolemia, e aqui um paciente com a veia cava inferior totalmente distendida, sem nenhuma variação de diâmetro. Isso significa um aumento de pressão do átrio direito. Muito importante não confundir isso com um paciente que está hipervolêmico. Isso não tem nada a ver com a volemia, isso sim reflete um aumento de pressão no átrio direito. A gente pode ter um aumento de pressão no átrio direito, por exemplo, quando você tem na situação anterior o paciente com tamponamento cardíaco, e ele não está hipervolêmico, e sim com aumento de pressão nas câmaras cardíacas. Uma embolia pulmonar, um pneumotórax, também vão levar à distensão da veia cava inferior. A outra avaliação, que essa é a mais comum e mais bonitinha de ser vista, mas não necessariamente a mais fácil, que é aplicar o 4 câmaras, onde nós vamos usar aqui em C, nós vamos colocar o transdutor um pouco abaixo do mamilo esquerdo e tentar encontrar a visão das 4 câmaras cardíacas. Aqui um coração normal, na realidade um pouco hiperdinâmico, mostrando o ventrículo esquerdo, mais distal o átrio esquerdo, do lado esquerdo aqui o átrio direito e o ventrículo direito. Então, a gente vê um coração hipercontrátil, hipercinético. Aqui à direita nós podemos ver um coração com hipocontratilidade. Vejam as câmaras cardíacas bem dilatadas, tanto o ventrículo esquerdo como o ventrículo direito bem dilatados. Isso aqui nos ajuda muito a saber como está a função do ventrículo esquerdo. Aqui embaixo, essa imagem é um coração dançando dentro do saco pericárdico, né? Você não consegue ver o ventrículo direito claramente aberto, nem na sístole, nem na diástole. Isso significa que é um paciente com tamponamento cardíaco. Uma visão agora apical, diferente daquela subcostal que nós vimos no slide anterior. Dentro do protocolo RUSH está o protocolo FAST, né? Então, o FAST faz parte do RUSH. Inicialmente, o FAST foi descrito isoladamente pelo pessoal da cirurgia, os traumatologistas que avaliavam o paciente em trauma. E o grande incentivo para o FAST foi avaliar se o paciente com trauma abdominal fechado, ele teria ou não indicação de ir para o centro cirúrgico para fazer uma laparotomia exploradora. Quem for mais antigo, ou quem lê livros médicos mais antigos, vão lembrar que existia ou vão ouvir falar de um lavado peritoneal, onde a gente inseria um catéter dentro do peritônio, injetava soro fisiológico e visualizava se tinha drenagem de sangue ou não. Isso não tinha nenhuma sensibilidade, nenhuma especificidade, mas era o melhor que se tinha naquela época, né? Isso foi mudado, foi substituído pelo FAST desde do início da década de 80, ele já faz parte do ATLS como uma forma de avaliar se há lesão de víscera maciça, se há derramamento de líquido dentro do pericárdio, como a gente usa aqui a letra A, essa avaliação que a gente acabou de ver, subcostal, se há extravasamento de líquido dentro do peritônio,
nós vamos, do lado direito, avaliar o espaço de Morrison, do lado esquerdo, o recesso espleno acima do baço, espleno renal, e na letra E, nós temos aqui a presença de hemotórax, né? No D, nós vamos ver a presença de líquido livre na pelve, ou melhor falando, retrovesical. Então, esse é o protocolo FAST. Eu vou falar em mais detalhes. Então, a primeira avaliação do FAST, a letra A, é aquela mesma visão subcostal que nós temos do coração para avaliar se há ou não presença de derrame pericárdico. Aqui à esquerda, de novo, o coração normal, nós vimos essas imagens no slide anterior, e à direita, um coração com líquido livre, um saco pericárdico com líquido no seu interior, e um ventrículo direito tendendo a colabar. Isso é um paciente que está evoluindo para tamponamento cardíaco. Esse é um paciente que vai se beneficiar de uma retirada, de uma drenagem pericárdica. Certo? Importante lembrar que o tamponamento cardíaco ele sempre tem que coexistir no aumento de pressão de átrio direito. Ou seja, quando você tiver dúvida se o paciente tem ou não tamponamento cardíaco, avaliar a veia cava inferior, ela tem que estar dilatada para que a gente possa dizer que há um tamponamento cardíaco. Prosseguindo no FAST, né, nós temos a avaliação do espaço de Morrison, aqui na letra B, onde nós temos o espaço virtual que fica entre o rim e o fígado. Ele é preenchido nos pacientes mais obesos com gordura, pacientes menos obesos é uma fina camada de face aí que separa o rim do fígado. Quando você tem líquido livre, seja sangue ou ascite, entre o rim e o fígado, nós temos essa visualização aqui. É uma estrutura mais escura e hipoecóica, né? E que ela se inicia no polo inferior do rim e, de acordo com a quantidade de líquido, pode dissecar até o polo superior do rim. Quanto mais líquido tiver, mais alto irá essa dissecção entre o rim e o fígado. Okay? Então, extremamente sensível, muito específica. A sensibilidade no primeiro exame é boa, em torno de 70%. No segundo exame, se repetido com 4 horas, aumenta bastante a sensibilidade. Se também colocar o paciente em Trendelenburg, aumenta muito a sensibilidade para a detecção de líquido livre no espaço intraperitoneal. Okay? O C é nós avaliarmos se há líquido. Aqui agora a gente já vê do lado esquerdo o rim e o baço. Aqui um pouquinho mais branco, nós conseguimos ver o diafragma esquerdo, certo? O músculo diafragma esquerdo. E a nossa ideia é avaliar se tem líquido livre entre o rim e o baço ou entre o baço e o diafragma, certo? A presença de líquido livre na região antero-superior, na região superior esquerda, no quadrante superior esquerdo, não é tão comum quanto no quadrante superior direito. Então, onde nós primeiro vamos encontrar líquido livre é no quadrante superior direito, depois no quadrante superior esquerdo, certo? Mas o líquido ele se acumula, o líquido que eu falo sangue ou ascite, ele vai se acumular primeiro entre o rim e o fígado. Outra localização é aqui na pelve, onde nós vamos procurar a bexiga e avaliar se tem líquido livre fora da bexiga. O normal é que não tenha nenhum líquido livre. Se você encontrar uma outra sombra escura, outro líquido anecoico atrás da bexiga, significa que você tem líquido livre em pelve. Líquido livre em pelve, no contexto de trauma, é sangramento até que se prove o contrário. Aqui numa mulher, onde você tem um útero, grande quantidade de líquido posterior ao útero, né? E você tem um útero nadando aqui no meio de todo esse líquido livre, sangue intrapélvico. Agora, vamos para a letra E, que é a avaliação pulmonar. A avaliação pulmonar se dá em duas situações: avaliar o deslizamento pleural, que nós já falamos anteriormente. A ausência de deslizamento pleural num contexto de trauma vai nos levar a pensar num pneumotórax. Então, a avaliação vai ser na região anterior do tórax, com um transdutor linear, e o que nós esperamos ver é uma pleura deslizante. Se você tem um paciente com dispneia num contexto de trauma, e a pleura está parada no movimento respiratório, o paciente não está entubado, obviamente, nós podemos pensar com muita sensibilidade que isso se trata de um pneumotórax. Na região lateral, nós vamos avaliar a presença de líquido livre, né? Então, de novo, no contexto de trauma,
a presença de líquido livre entre o pulmão e o fígado nos vai fazer pensar no hemotórax, tá? Tanto a direita como a esquerda, quanto maior essa quantidade de líquido. Lembrando sempre, pessoal, que o sangue, inicialmente, ele é igual a qualquer outro líquido, igual um derrame pleural de transudado. Ele vai estar preto, ele não vai estar coagulado. Com o passar do tempo, assim, num trauma antigo, você até pode encontrar um coágulo, que se assemelha mais a um pulmão colabado do que a sangue. Mas no momento do trauma, o que você vai encontrar é preto, é um líquido hipoecóico, ok? Então, isso aqui é o achado clássico do trauma abdominal fechado, com líquido livre, certo? No espaço de Morrison. Esse achado clássico foi visto pelos traumatologistas já no final da década de 70, onde começou-se a usar ultrassom point of care no contexto de trauma, certo? Já na década de 80 começaram a sair os primeiros trabalhos mostrando que, sim, era realmente muito melhor do que o lavado peritoneal e de uma usabilidade muito melhor. Posteriormente, nós conseguimos estabelecer que a sensibilidade não é tão boa, apesar da especificidade para o diagnóstico ser muito boa. Ou seja, você encontrou líquido livre no contexto de trauma, muito provavelmente esse paciente vai ter um traumatismo abdominal fechado com lesão de víscera maciça. Okay? Se não encontrou da primeira vez e o paciente estiver instável, repetir o exame com 4 horas. E aí você aumenta a sensibilidade. A terceira parte do exame Rush é a avaliação da aorta, para avaliar se há alguma dissecção de aorta ou trombose aórtica, mais dissecção. Essa avaliação da aorta vai ser feita em toda a aorta torácica, bem mais difícil de encontrar, como na aorta abdominal. Isso aí bem mais simples de ver. A presença de aneurisma de aorta abdominal é um diagnóstico extremamente fácil de ser feito com ultrassom à beira-leito. É muito difícil você não encontrar um aneurisma de aorta abdominal num paciente usando ultrassom à beira-leito. Não há necessidade, obviamente, de chamar radiologista, de fazer angiotomografia para aneurisma de aorta abdominal. Ok? Os outros dois vasos são avaliados, são as veias femorais, bilateralmente. A gente avalia a presença ou não de compressibilidade dessas veias. Se você comprime uma veia e ela colaba, você pode dizer que não há trombo no interior dessa veia. Então, avaliar a compressibilidade das veias femorais, direita e esquerda, e das veias poplíteas, direita e esquerda, vão dizer a você se esse paciente, no contexto de dispneia ou trauma, pode ou não ter uma embolia pulmonar. Todo paciente com dispneia, com veias femorais ou veias poplíteas que não colabem, ele tem uma grande chance de ter uma embolia pulmonar. Ok? Então, vamos ver aqui um pouquinho dos exames de aorta abdominal. Aqui nós vemos uma aorta abdominal normal, certo? Aqui a aorta abdominal, pequenininha. Essa parte preta aqui embaixo é a sombra vertebral. Isso aqui branco é o corpo vertebral, certo? Então, aqui para trás é a sombra, não é a aorta. A aorta é essa pequenininha aqui. Uma aorta abdominal normal, ela tem em torno de 3 centímetros de diâmetro, certo? 3 centímetros de diâmetro. Aortas abdominais com mais de 3 centímetros de diâmetro são consideradas aneurismáticas. Nessa visão aqui, nós temos uma aorta com a luz patente e um grande trombo mural, certo? Então, o diâmetro, na realidade, se estende daqui, da região da parede interior até a parede interior do outro lado. Esse é o diâmetro de toda a aorta, bem acima de 3 centímetros, e essa, no caso aqui, com trombo mural. Mais abaixo, nós podemos ver uma veia femoral, que o pessoal tenta comprimir, a artéria fica pulsátil, e a veia femoral ela não comprime, ela não se oblitera, ela continua patente, mesmo com compressão. Nessa situação aqui, ainda é possível visualizar um trombo dentro da veia femoral. Isso não é comum, pessoal, tá certo? Assim como sangue novo em cavidades, um trombo novo dificilmente ele é visualizado com ultrassom. Você vai ver de forma indireta, quando você comprime a veia, ela não colaba, ela permanece aberta. Você começa a colabar a artéria e não colaba a veia. Isso é um sinal que há trombo no interior dessa veia e que o paciente tem uma trombose venosa profunda. É extremamente simples e rápido fazer o diagnóstico de trombose venosa profunda nos pacientes. Então, nós tentamos colabar as veias femorais, direita e esquerda, e as veias poplíteas, direita e esquerda. O não colabamento dessas veias
fala a favor da presença de trombose venosa profunda. Quando a gente junta tudo isso, a avaliação cardíaca, a presença de líquido intracavitários, o volume da veia cava inferior, o diâmetro da veia cava inferior e a sua variação, assim como a avaliação da aorta abdominal e das veias femorais e poplíteas, nós conseguimos diagnosticar esses choques como sendo de origem hipovolêmica, cardiogênica, obstrutiva ou distributiva. É bem interessante, isso ajuda muito no contexto do paciente chega hipotenso no pronto-socorro e você não sabe qual é a causa dessa hipotensão. Lembrar sempre, pessoal, que pode haver choques mistos, né? O paciente que já tem uma função cardíaca ruim, ele pode chegar hipovolêmico, pode chegar séptico, ou o paciente está séptico e hipovolêmico também, né? Então, nem sempre, na realidade, a maioria das vezes a gente não pega um paciente com um choque só. A maioria das vezes você pega com choque misto. E aí, avaliar o coração do paciente, saber se só noradrenalina é o suficiente, se ele precisa de dobutamina, se ele precisa de mais volume, se ele precisa que seja agregado adrenalina ou vasopressina, ajuda bastante. Ou, se ao contrário, esse paciente também precisa de diurético, né? De droga vasoativa e diurético. Então, essa avaliação, principalmente a avaliação sequenciada, de acordo com para avaliar qual vai ser o resultado do seu tratamento, ajuda muito na definição desses choques, certo? Uma outra situação muito comum é o uso do ultrassom para guiar o acesso venoso central. Isso tem larga evidência na literatura que diminui muito complicação, tempo e aumenta a sua chance de acerto na primeira passada. Todo mundo lembra que antigamente se usava os landmarks, né, os pontos anatômicos, para fazer a punção de veia jugular interna. Né? Hoje em dia isso não tem mais sentido no contexto do ultrassom, porque ao lado da sua veia jugular interna você vai ter várias estruturas nobres, né? Você vai ter artérias, você vai ter plexos nervosos, você vai ter traqueia, você vai ter esôfago. Então, fazer uma punção sem ser guiada por ultrassom, fazer uma punção venosa central às cegas, hoje em dia não faz parte mais de uma boa medicina. Nós devemos aprender e exigir que seja feito sempre punção venosa guiada com ultrassom, principalmente veias jugulares internas e veias subclávias, seja acesso supraclavicular ou infraclavicular. Esses são feitos com muito mais segurança quando usado o ultrassom. O transdutor que a gente usa é o transdutor linear de alta frequência, lembrando que ele tem uma excelente definição, mas pouca profundidade. Provavelmente você vai ver estruturas no máximo até 4 centímetros de profundidade, mas ele é o mais adequado para guiar a nossa punção. O que nós devemos fazer, primeiramente, é avaliar se a veia jugular interna ela está presente, às vezes ela está ausente por variação anatômica. Se ela está presente, se ela colaba, né? Porque em algumas situações, eu já, infelizmente, teve o desprazer de pegar algumas situações que as veias jugulares do paciente já estavam trombosadas, então não se justifica passar um acesso venoso central dentro de uma veia trombosada. Até você consegue, mas a sua chance de levar trombo para o pulmão e causar uma embolia pulmonar é muito alta. Então, avaliar a veia jugular interna, a que você for funcionar, seja a direita ou a esquerda, antes da punção, é muito importante. Antes de realizar a punção. Primeiro, ver se ela está presente. Se ela está presente, avaliar se ela está patente e tentar lateralizar o pescoço para, como aqui nessas duas imagens, a artéria carótida sair da região posterior da veia, para você não ter o perigo de transfixar a veia e pegar a carótida que está posteriormente a ela. Se você lateraliza o pescoço para a direita ou para a esquerda, você tira a carótida de trás da veia jugular e a punção fica muito mais segura, certo? Essa aqui é uma visão transversal do pescoço. Aqui, novamente, esse paciente com o pescoço não lateralizado, vocês podem ver que a carótida está atrás da veia jugular interna, aqui a punção sendo feita, a agulha entrando na veia jugular interna, e o risco muito grande de transfixar essa veia e pegar a carótida. Isso é uma situação que nós não gostamos, nós, obviamente, não gostamos que aconteça. Aqui uma visão não mais transversal, mas um corte lateral ou longitudinal, de forma mais correta, falando de forma mais correta, onde você tem a punção e agora já sendo introduzido o fio guia. Você tem, então, a veia jugular interna sendo puncionada e o fio guia sendo colocado através da agulha de punção, ok? A partir daí você já sabe que
que a punção foi bem sucedida, vai fazer a dilatação pela técnica de Selden e colocar o seu catéter, seja de duplo lumen, seja catéter de hemodiálise, ou o catéter que você precisar nessa situação do paciente. O Cochrane, ele fez uma revisão sistemática do uso do ultrassom e mostrou que tem vários benefícios em usar o ultrassom para fazer a punção nas veias jugulares internas. Uma delas é diminuir muito a chance de pulsão arterial, 72% menos, as complicações diminuem como um todo em 71%, chance de sucesso aumenta, você vai usar menos tentativas, a sucesso na primeira tentativa aumenta bastante e o tempo de punção também fica menor. Então, você aumenta muito a segurança dessa punção. Existem vários outros procedimentos invasivos que podem ser feitos com o uso do ultrassom, a maioria já bem estudada na literatura, mas ainda sem grandes revisões sistemáticas, né? Então, a punção venosa central é apenas uma delas. Serve tanto o ultrassom para a punção venosa central de veias jugulares, veias subclávias e veias femorais. Já tem uma boa literatura mostrando que torna isso um procedimento mais seguro. No dia a dia, nós usamos para todas essas outras situações. Avaliar a seletividade de tubo, intubação orotraqueal, acesso nos periféricos difíceis, guiados por ultrassom são muito bons, né? Colocação de sondas enterais, PIC, fazer bloqueio regional. Então, é um sem número de usabilidade que tem no ultrassom. Como aprender ultrassom? Por fim, eu gostaria de sugerir a vocês que estudem, pratiquem e, sempre que houver possibilidade, ensinem aos seus colegas. Isso vai levar muito o seu grau de aprendizado. Obviamente que o nosso objetivo não é encerrar o tema aqui. Eu deixo com vocês os nossos canais do YouTube, Instagram e WhatsApp, caso alguém queira acompanhar. No YouTube eu deixei várias dessas aulas mais detalhadas, como avaliar coração, como fazer avaliação pulmonar, funções venosas e outras aulas curtas, sempre com ultrassom point of care ou ultrassom à beira-leito. Agradeço novamente, imensamente, a oportunidade de estar falando para vocês. Eu espero que esse congresso seja um sucesso e fico à disposição, caso alguém queira entrar em contato por um desses canais, para responder qualquer pergunta que, porventura, vocês tenham. Muito obrigado novamente e aproveitem o congresso de vocês. Até breve.